Bom dia, família viva! Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus, o shalom de Deus para vocês, que é paz completa, glória a Deus. Estamos aí, né? Glória ao Senhor Jesus, no 11º dia do jejum de Daniel. Estamos firmes, eu creio, em nome de Jesus, e eu creio que nós vamos conseguir chegar até o final para a honra e glória do Senhor, amém? Quero deixar uma palavra muito breve para o teu coração nessa manhã, né? Que se encontra lá em Mateus. É uma passagem muito conhecida, você conhece essa passagem. É a passagem onde Jesus, ele anda sobre o mar, né? Quando ele anda sobre o mar ali, e os discípulos, eles estão no meio do mar. Havia uma grande tempestade, depois que Jesus tinha multiplicado os pães e peixes. Jesus fala, olha, vão na frente, depois eu acompanho vocês. E aí os discípulos entram no barco, vão, e Jesus, ele vai se encontrar com os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos, eles ficam ali com medo da situação, né? E eles acabam até dizendo, né, que Jesus era um fantasma, porque estava muito escuro e eles não conseguiam identificar quem estava chegando perto deles. E aí no versículo 27 diz: Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então aqui eu quero falar com vocês hoje algo muito interessante, falando a respeito de foco. Nós estamos aí no propósito do jejum de Daniel e me veio uma frase na mente: todo propósito precisa ter o quê, gente? Precisa ter foco. Tudo que a gente vai fazer na vida, né, precisa ter um foco, precisa ter uma meta, né? Eu acho que quando a gente faz algo com um foco já predestinado, eu acho que a gente consegue fazer aquilo com mais rapidez, a gente consegue fazer com mais plenitude, sabe? E uma coisa que aconteceu com Pedro aqui, por que Pedro afundou? Você vê aqui na palavra que ele andou sobre as águas. Mas acontece que quando Pedro, ele começou a olhar o vento, quando ele começou a sentir que o vento estava ficando forte demais, a Bíblia diz que ele temeu. A Bíblia diz que ele ficou com medo e acabou afundando. Mas a verdade é, o que fez Pedro afundar foi o foco. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou o foco de Cristo, sabe? E ele começou a afundar. E eu quero dizer para você, nessa manhã, nós estamos num propósito, orando pela nossa nação, estamos num propósito, orando pelas nossas famílias, orando por salvação de vidas. E eu quero te encorajar, meu irmão, quero te encorajar, minha irmã, nesse dia, a permanecer firme. Eu sei que as coisas do dia a dia não é fácil, né? O foco, ele começa quando a gente coloca uma visão, né? Não se pode avançar olhando para trás, então nós precisamos focar. O que Paulo falou lá em Filipenses? Olhando para Jesus, na verdade isso aí é Hebreus, mas Filipenses, ele falou o quê? Prossigo para o alvo. Nós precisamos entender, o nosso alvo, ele é Cristo. O nosso alvo é Cristo. A maior finalidade do jejum, na verdade, é nos dar ouvidos sensíveis ao Senhor e nos aproximar mais de Deus. Então, nós precisamos ter uma mente decidida. Se nós entramos no propósito de jejum e oração para alcançar um objetivo, nós precisamos ser pessoas decididas. É algo que o pastor estava falando ontem, né? Nós não podemos começar de um jeito e terminar de outro jeito, sabe? Nós precisamos ser pessoas constantes na presença do Senhor. Eu sei que tem dias que não parece fácil, e sem contar que à nossa volta há muitas distrações. Nós somos o tempo todo pegos por distrações. E eu quero dizer uma coisa para você. O foco, ele não é a ausência de distração, sabe? Ele é decisão de não se deixar dominar por elas. Então nós precisamos entender, eu estou num propósito, eu tenho um foco, meu foco é chegar até o final desse propósito, glorificando ao nome do Senhor, me aproximando mais de Deus, me tornando mais próxima do Senhor, sabe? O foco é
orar por pessoas, trazer pessoas através das nossas orações, através das nossas intercessões, né? Orar pela nossa nação. Então, esse é o foco. O foco é trazer a vontade de Deus, fazer com que a vontade de Deus se estabeleça, né? Nessas coisas, porque pelo que nós temos orado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o inimigo, ele trabalha incansavelmente. Ele vai tentar nos distrair. Ele vai tentar colocar dúvida em nossos corações. Mas eu tô orando, será que de fato isso vai acontecer? Sabe? E eu quero dizer pra você, eu quero te encorajar, meu irmão. Eu quero te encorajar, minha irmã, nessa manhã. Fica firme, em nome de Jesus, sabe? Porque você vê que Pedro, depois que ele tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar. E nós precisamos entender, nós precisamos ter um foco. Nós precisamos de fato focar, entendeu? Então, é essa palavra que eu quero deixar com você. Permaneça firme, sabe? Persevera, porque o foco também exige de nós perseverança. Perseverança. Nem sempre o caminho que nós estamos seguindo, ele vai ser fácil. Mas a firmeza em Deus nos mantém no percurso. É a firmeza no Senhor, é a firmeza nas suas promessas que vai nos manter, sabe, seguros no caminho. Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fica aí firme na presença do Senhor. Amém? E meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, nesse dia. Que a presença do Senhor esteja com você. Amém? Que o Senhor guarde a tua casa. Que o Senhor guarde a tua vida nesse maravilhoso dia. E lembrando, mais tarde tem culto. Vamos juntos estar adorando o Senhor nosso Deus. Deus abençoe sua vida, família viva. Fiquem na paz do Senhor. Amém?